Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they... Então, em Five Nights at Freddy's Sister Location, temos um suposto paralelo entre o William Afton e a sua suposta esposa, a senhora Afton, não é? O ponto é, muito se fala sobre existe uma questão de paralelo entre os personagens e o suposto relacionamento que eles tiveram e também com o suposto relacionamento que tiveram com o filho. O ponto é, a senhora Afton nunca foi devidamente apresentada ou dada algum grau de importância para ela na história da série, né? E muito se diz que também não se é dado nenhuma importância à esposa do Henry, o que eu diria que pode ser o caso, mas também pode não ser o caso, porque ela ainda assim é abordada na primeira trilogia de livros, mesmo que de forma um tanto quanto superficial, ela é sim abordada, né? Coisa que nunca acontece com a senhora Afton, ela não é abordada. Então, o que acontece? Na atual situação da franquia, nós temos um suposto mistério, né? De quem estaria controlando a Fazbear Entertainment. Só que esse mistério, ele pode ser um mistério deveramente estúpido, do tipo que, não é ninguém importante, é um personagem que será introduzido depois, certo? Ou, na verdade, ele pode ter um gancho de ser um personagem que tem uma ligação que não seria inovadora, né? Com algum personagem de antigamente. E tendo chegado a toda essa conclusão, eu acho que você que pode estar assistindo esse vídeo já pode ter chegado à conclusão de onde eu quero chegar com quem que é o verdadeiro dono na minha na minha, vamos dizer, na minha história ideal, entre muitas aspas, da Fazbear, né? O dono da Fazbear na minha história ideal, entre aspas. E seria provavelmente a senhora Afton. Ou talvez, muito provavelmente, talvez, alguém da família da senhora Afton. E vamos lá por que eu acho isso. Na época que lançou o Sister Location, nós tivemos muitas perguntas sobre o porquê que tinha um final secreto, onde quando você vencia o Energy, né, você ganhava as manteigas exóticas e o final não mudava muita coisa, porque no final das contas o Energy vinha na sua casa e parecia um final meio bobo, né, especialmente porque a Custom Night só veio depois. Mas enfim, porque a premissa era que no final das contas você ia morrer pro Energy de qualquer forma, independente do que você fizesse. Então qual que era a real premiação de você vencer a noite? E eu sempre me fiz a mesma pergunta. E se na verdade a real premiação para você ter vencido essa noite seja esse episódio final da temporada do Immortal and Restless? Por quê? Porque nesse episódio final da temporada nós conseguimos ver que o Vlad e a Clara terminam juntos, entre muitas aspas, né? A Clara vê que as intenções do Vlad são boas, mesmo que aparentemente não sejam. E eles terminam juntos. E aí tem algumas falas de gancho da segunda temporada. Mas veja você. O ponto é que aqui dá a entender que eles terminaram continuando juntos, mesmo que a família deles não seja nada estável, né? Ela tenha instabilidade. Ainda parece que eles ficaram juntos, né? No Immortal and Restless. E se isso também fosse um paralelo da história, tá? E se isso quisesse dizer que na verdade a Clara
né, a Clara Afton, entre aspas, e o William Afton não tivessem se separado, né? Ou se eles tivessem mantido um relacionamento. E, bom, existe algumas especulações, se eu não me engano, né? Aí é o ponto onde minha pesquisa não foi tão boa, de que eles teriam supostamente se divorciado, né? E o William Afton ficou com a guarda das crianças. Eu não sei até que ponto isso é fato, mas eu ouvi falar esse boato aí, né? Então, aí sigamos. Se for esse o caso, então acho que pode até se jogar minha teoria pela janela. Mas o ponto aqui é que a gente vai para, por exemplo, as últimas teorias que muita gente tem lançado do Five Nights at Freddy's de repetições, né? De como as coisas são repetitivas, de como a história do Mimic ela tem algumas semelhanças com outras histórias, de como tem o David do Edwin e provavelmente a criança chorando também se chama David. Enfim, como se tem muitos paralelos, né? Então, olhando para mais paralelos, nós podemos ver o Edwin, que é dono da empresa dele, né? Ele é filho de um dono da empresa dele. E ele casa com uma funcionária, não é? Então, o que poderia impedir da Clara Afton, entre aspas, Clara Afton, tô usando o nome aqui, ser a filha do dono da Fazbear Entertainment e ter casado com o William Afton, que é um funcionário? Entende? Aí está pegando paralelo? Tá pegando paralelo? Então, o ponto é, isso aqui também seria perfeito, porque pode responder um montão de ponta solta, do tipo que vai do quem disse I put you back together até uma resolução do minigame do Midnight Motorist. Porque veja bem, o I Put You Back Together poderia ter sido dito pela própria Clara Afton, né? Ela pode ter sido ela que disse isso, né? O William Afton fazia os experimentos, ela sabia e permitia, porque de alguma forma doentia eles ainda se amam, alguma coisa do tipo. E ela podia ter permitido tudo isso, né? Ela vê como a Clara vê no Vlad, tipo, o Vlad fala que comprou um anelzinho que veio num cereal e ela diz, nossa, que bonito um anelzinho que você comprou o cereal pra criança. E tipo, isso podia ser um paralelo doido e doente do William Afton tá observando a criança chorona com as câmeras de segurança e ela pensar que isso é bom pra ele, entendeu? Tipo, você tá entendendo o paralelo doentio que eu tô tentando fazer aqui? De que ela tá vendo nisso uma coisa boa, né? Porque ela pode ser tão doente, podia ser tão doente quanto ele. Ela tá vendo que ele tá observando a criança chorona, tipo, porque ele tá preocupado, porque ele ama a criança chorona e não porque ele tá fazendo o filho ser um experimento. Não, entendeu? E tipo, o Bunker, com a observação, né? Porque a gente tem nos livros alguns paralelos de que o William Afton não era um bom pai, né? E tipo, talvez a Clara Afton, entre aspas, podia estar usando o Bunker. Podia ser ela estar usando o Bunker algumas vezes. Pode ser ela que falava com o David, criança chorona, né? Podia ser ela que disse I put you back together. Sabe? E tipo, quando eu fui parando pra pensar nisso, eu fui tendo uma sequência de dominós que iam sendo derrubados assim, eu dizendo, cara, mas isso explica. Se fosse isso, explicaria tanta coisa, né? Porque, fora o I Put You Back Together, isso explica por que o William Afton não foi preso no incidente das 5 crianças. Tipo, ele fez o que fez com as crianças, escondeu elas dentro dos robôs e muita gente se pergunta, ué, por que eles não pegaram entraram lá e vistoriaram os robôs? Por que a polícia não fez uma busca lá? Porque a Fazbear podia ter impedido eles de fazerem a busca, né? E tipo,
o William Afton poderia nunca ter sido formalmente preso porque ele tem essas costas quentes porque ser casado com alguém que toma conta da Fazbear, né? Seria tipo, que seria a Clara Afton, né? Ela seria filha dos donos, provavelmente, ou do dono máximo da Fazbear Entertainment. E então eles podiam se safar por isso. E mesmo sabendo que ele poderia ser formalmente acusado, isso explicaria o Sister Location também, os animatrônicos, né? Por que a Fazbear sabia e permitia que ele usasse esses animatrônicos? Por quê? Porque ele tá ligado com a Fazbear muito mais intimamente, a Fazbear Entertainment, muito mais intimamente do que aparentava. Tipo, ele podia estar lá, entendeu? E isso tudo meio que na minha cabeça funcionaria, porque ele pode mobilizar o pessoal a fazer qualquer coisa e o pessoal vai só engolir sem fazer muita pergunta. Por quê? Porque ele é o chefe. Ele é o marido da chefe e a chefe deixa, tá entendendo? São coisas assim que eu tava pensando. E pô, vai além, vai no Midnight Motorist também, porque o Midnight Motorist ele podia ser explicado, né? A gente tem um problema da pessoa na televisão, que a gente pode teorizar que é o Michael, mas a pessoa na televisão pode ser a Clara Afton nesse caso. Podia ser ela, tá entendendo? Porque seria ela e o cara que fugiu foi o cara que fugiu do quarto foi o Michael, depois de ter feito aquilo pra criança chorona, né? Depois que a criança chorona foi mordida. Podia ser simples assim. E ele ter ido embora, né? E aí o resto do Midnight Motorist se explica depois. Mas podia ser isso, né? Mas, assim, cara, tem muita coisa pequena que se encaixa se tem essa coisa, né? Da Clara Afton ser uma das donas da Fazbear. Hoje, acho que na cronologia de hoje ela teria uns 80, 90 anos, por exemplo. Então, tipo, não é... Pode não ser mais ela que toma conta da Fazbear, não sei. Mas, assim... Ou pode, né? Vai que todos os experimentos do Afton serviram pra alguma coisa e pode ser ela que tá imortal ainda tomando conta e tal. Enfim, isso é uma resolução de todos os problemas, assim, que seria... Cara, aliás, não de todos os problemas, né? De muitos problemas, assim, que seria espetacular, cara. Seria uma vira-volta sensacional. Eu acho que o Scott Calton pensou nisso. Eu duvido muito. Eu duvido muito que ele tenha pensado nisso. E eu duvido muito que seja isso. E parte de mim, ó, eu seja sincero, parte de mim eu nem ia querer que fosse isso, assim. Porque ia voltar na família Afton de novo e, assim... Acho que algumas pessoas já chegaram à conclusão de que a família Afton, né, saturou, né? Mas é a peça que falta, você tá entendendo? É a peça que falta, cara. É isso. Se eu acho que é isso? Acho que não, mas eu acho que, pô, seria cinema se fosse isso, né? Seria cinema. Acho que o Scott Calton pensou nisso? Não acho. Se eu gostaria, parte de mim gostaria pra caramba, porque eu acho que ficaria tudo encaixadinho. A outra parte, eu não sei, a outra parte ia achar que é qualquer nota.